esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. E não importa a cor do meu amor, É o arco-íris que me faz brilhar assim. é o arco-íris que me faz brilhar assim. É o arco-íris que me faz brilhar assim. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. E não importa a cor do meu amor, É o arco-íris que me faz brilhar assim. é o arco-íris que me faz brilhar assim. É o arco-íris que me faz brilhar assim. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. E não importa
Rádio Movimento. Arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de mim. E não importa a cor do meu amor, é o arco-íris que me faz brilhar assim. E não importa a cor do meu amor, É o arco-íris que me faz brilhar assim. é o arco-íris que me faz brilhar assim. É o arco-íris que me faz brilhar assim. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou. Então boa noite e dentro de bem-vindos ao Para Lá do Arco-Íris. É hoje o primeiro programa. Vou-vos passar a palavra ao António Cerzedelo para ele explicar como é que isto vai acontecer tudo e, entretanto, já falamos mais. Já posso entrar? Ora bem, muito boa tarde, boa noite ou bom dia, conforme a hora que nos estiverem a ouvir, pois nós estamos a falar para o planeta Terra, em todo o lado e particularmente em Portugal. Ora bem, eu tenho que vos apresentar este projeto, que aliás foi começado pelo Vítor Machado, que é o diretor da Rádio Movimento, e que teve a amabilidade de me convidar aqui há tempos, num momento de loucura da sua vida, e que eu também, enlouquecido, acabei por aceitar. E foi assim que isto começou. E depois fomos alastrando a nossa doença mental ao Helder Bertolo, ao Alex Araújo, à Zara e ao Sandro, e é claro, a mim próprio, que sou aqui o pecador mor. Vamos ter hoje um convidado especial, que é o Tito Livre, mas vamos também ter outras pessoas aqui que nos vão falar de muitos temas que têm muito interesse. Espero que nos estejam a ouvir por aí fora na radiomovimento.pt.net e vão sistematizando os vossos computadores para nos poderem ver ao vivo, em cores e em relevo. Espero que gostem desta emissão, que é rica e que vai ter muitos temas, hoje e no futuro, muitos temas sempre para discutir, muita bulha, com certeza que vai haver, vão dizer muito bem de nós e outros muito mal, mas isso é que se quer, que é para criar movimento.
E por ora deixo a palavra aos outros, enquanto eu como gostosamente uma uva que comprei aqui no supermercado ao lado e que estava uma delícia na montra. Muito obrigado, António. Bom, hoje é o primeiro programa e talvez faça algum sentido explicar-vos a razão do título, que esteve a votação e foi participado. O Para Lá do Arco-Íris, porque o arco-íris é belo, é colorido, mas também há histórias e problemas que são menos alegres e mais cinzentas. E por isso todas as pessoas, todas as histórias, todos os temas vão ter aqui lugar. Lágrimas e sorrisos, conversas e silêncios. E queremos que isto seja verdadeiramente um programa de todos e todas, para todos e todas. O arco-íris é sempre uma ponte. É uma ponte entre duas pontes, é uma ponte entre dois lados, com muitas cores, que são as cores que a nossa íris pode ver. Portanto, podem olhar para nós em todas as cores. Não estamos a preto e branco, como nos filmes antigos. Nós, só rapidamente para vos explicar qual é que é a nossa ideia sobre o programa, vamos ter um tema principal em cada programa que vamos anunciar. Vamos ter convidados especialistas nessas áreas. Vamos ter uma parte de atualidade, onde vamos falar sobre aquilo que está a acontecer na semana, no dia, e finalmente vamos ter um magazine cultural que vamos chamar o MyGayzine Cultural e que vai ser apresentado pelo querido Tito Lívio. Vou passar agora ao Alex para vos falar de mais algumas coisas. Então, boa noite a todos e a todas que estão nos acompanhando agora na Rádio Movimento. E é um prazer imenso ter recebido esse convite do Antônio Cerzedelo para participar também com vocês aqui. Então, o nosso programa ele vai estar em direto, né? Se vocês quiserem acompanhar pelo Facebook, vai estar em direto pelo YouTube, pelo Twitter e pelo Twitch. Então, vai passar logo aí abaixo em rodapé para vocês acompanharem o programa totalmente em direto e poderem participar também com mensagens, com comentários, com sugestões, como vocês ficarem à vontade. Então, sejam bem-vindos e estamos aqui para iniciar esse programa. Nós achamos que neste primeiro programa, que serve um bocadinho de montra para aquilo que vamos poder ter nos outros programas, que era importante, num programa que vai ter como pano de fundo temática LGBTIQ+, perceber alguns conceitos. E nada melhor de convidarmos o Paulo Rainho para nos explicar um bocadinho o que é pessoa genérica e o que há um glossário inicial. Ele virá mais vezes aqui ao programa, com certeza, mas para nos explicar inicialmente do que é que estamos a falar. Até porque se fala aí muito de ideologia de género, eu gostava de perceber que raio de ideologia às vezes é esta que insiste em chamar a identidade de género de ideologia. Então quem é que é o Paulo? O Paulo define-se como uma criança dos anos 70, somos dois, adolescente nos anos 80, é verdade, e que saudades. É voluntário na ILGA desde 2014 e tem tido um papel muito relevante no centro comunitário LGBT da ILGA. E é no âmbito desse voluntariado que começou a interessar-se cada vez mais e de uma forma muito, muito particular pela discussão de temas relacionados com orientação sexual e identidade de género. Paulo, bem-vindo, muito obrigado por teres aceito o repto para estar aqui nesta experiência inicial. Obrigado, Helder. Tenho mesmo que agradecer a terem-me dado aqui esta oportunidade. É um prazer ter recebido e ter podido aceitar este convite. Falaram em especialista, eu não sou de modo algum especialista, mas é um assunto que considero bastante interessante e por isso tenho procurado cada vez mais informação sobre esta questão. E então estamos a falar concretamente de quê? Estamos a falar de aquilo que eu, de alguma forma, traduzi como a pessoa genérica numa adaptação livre de um conceito que surgiu há alguns anos atrás nos Estados Unidos, na verdade num site que é o The Genderbread Person. Basicamente é um boneco fofinho, é um boneco baseado num boneco de gengibre, mas que serve para explicar alguns conceitos que são normalmente associados às pessoas. E existem 4 conceitos principais. Existe um conceito de identidade, existe um conceito de atração, um conceito de expressão e um conceito de sexo propriamente dito. Identidade,
identidade, atração e expressão tem a ver com a forma como nós nos comportamos e como identificamos e como nos sentimos atraídos pelos outros. O sexo tem a ver com a parte, digamos, biológica. De uma forma resumida, porque não vos quero roubar muito tempo, mas creio que são assuntos importantes e para desmistificar um pouco a questão da ideologia de género, podemos começar pela parte da identidade de género. A identidade de género tem a ver com a forma como a pessoa se identifica. Eu posso identificar-me como homem ou posso identificar-me como mulher. Ou, na verdade, posso me identificar como não sendo nenhuma coisa nem outra. Mas isso é um outro pormenor, já lá vamos mais à frente. Isto é aquilo que se chama identidade de género. Em termos de expressão de género, que é um dos outros conceitos, basicamente isto não tem tanto a ver com aquilo com que eu me identifico, embora exista a tendência de a minha expressão refletir aquilo com que eu me identifico, mas tem a ver com a forma como eu sou percepcionado pela sociedade e, portanto, tem a ver com uma determinada masculinidade ou feminilidade na minha expressão. Se eu me visto de uma forma mais masculina ou identificada pela sociedade como masculina, ou se me visto de uma forma mais feminina. E quando eu falo em vestir, não me refiro só propriamente ao vestir, refiro-me também cabelo, maquilhagem, o estilo de roupa, os acessórios que utilizo e tudo isso. Aquilo que permite com que a sociedade me identifique de uma forma ou de outra. Ou nenhuma das duas. Depois temos a questão da atração. A atração é muito referida também como orientação sexual. A orientação sexual é um termo redutor. Então, aqui neste conceito, estamos a falar de uma atração. A atração que nós sentimos pelos outros. Em termos de atração, essa atração pode subdividir-se entre atração sexual e atração romântica. E posso sentir-me... Isso é muito importante fazer essa distinção. Exatamente. Porque eu posso sentir-me atraído sexualmente por determinados tipos de pessoas, mas depois sentir-me romanticamente atraído por outros tipos de pessoas. E, portanto, ou então nem me sentir atraído por ninguém. Existem também essas questões. E, finalmente, chegamos à questão do sexo, propriamente dito. E aqui estamos a falar das características biológicas, os atributos físicos, que são, obviamente, a genitália, fator importante na nossa fisionomia, mas também todas as outras características que estão associadas a determinadas características, a determinado sexo, seja a existência de mamas, de pelos faciais, tudo isto que são características típicas de um determinado sexo. Basicamente, este é o grande resumo. Deixa-me só fazer aí uma questão, porque o intersexo tem a ver também com sexo anatómico. E muitas vezes, quando se fala de ideologia de género, esses senhores que gostam de falar de ideologia, acham sempre que nasce menino ou menina, nasce macho ou fêmea. Não. Também se pode nascer nem uma coisa, nem outra, ou ambas. Exatamente. E é importante porque intersexo não tem a ver nem com a identidade, nem com a orientação, tem a ver com o sexo anatómico. Exatamente. Basicamente tem a ver com... É aquilo que antes se denominava hermafrodita, mas que é um termo incorreto e, portanto, caiu e temos tentado fazer com que caia em desuso. O termo que foi adotado é intersexo. Intersexo porque são pessoas que têm características ou que apresentam características dos dois sexos. Portanto, isto tudo constitui a pessoa. Há não é bem uma ressalva, mas uma chamada de atenção que eu gostaria de fazer, que eu considero importante, porque estavas a falar, e muito bem, Helder, da questão da ideologia de género, e parece que nós aqui estamos a inventar coisas, ou seja, que estamos a inventar orientações sexuais, diz que há 37, ou estamos a inventar identidades de género. Nós não estamos a inventar nada. Nós estamos a dar nomes a coisas que já existem. São conhecidas, é conhecida a existência de pessoas trans desde a antiguidade. A questão da bissexualidade, da homossexualidade, de tudo isto, já existem registros de há milhares de anos. A questão é, houve a necessidade de identificar,
de segmentar, de esquematizar, de E dar visibilidade. atribuir e dar visibilidade a estas características. E alguém diz, e se calhar com uma ponta de razão, então, mas ao fazer isto não estamos a separar as pessoas? Porque afinal nós queremos que sejamos todos iguais e por aí fora, e estamos a separar as pessoas entre românticos e assexuais e por aí fora. Não. O que nós estamos a fazer é precisamente aquilo que estavas a dizer, estamos a dar visibilidade a pessoas que já existiam, que já tinham determinados sentimentos, mas que até se achavam anormais, ou que eram as únicas pessoas com aquelas características. E, na verdade, ao darmos uma nomenclatura, ao darmos um nome, ao providenciarmos uma identificação, estamos a dizer a estas pessoas, não, vocês têm estas características, mas há mais pessoas. E é perfeitamente normal que vocês se sintam desta forma. E por isso é tão importante isto. Portanto, isto não é um esquema fechado. Por exemplo, eu não sei se posso, eu vou fazer aqui uma coisa que se calhar não devia fazer. Mas eu vou mostrar o boneco. Como eu dizia, é um boneco fofinho que tem aqui umas determinadas características. Se quiserem, podem encontrar isto no endereço www.genderbread.org, onde existe informação. Só para que tenham ideia, esta versão que aqui está é a versão 4, o que significa que já houve uma série de versões antes. Porquê? Porque tem ocorrido reflexão acerca do que é que significam cada um destes conceitos. Isto não está escrito na pedra e, portanto, em termos práticos, vamos adaptando, ou vai o autor, porque eu aqui sou apenas um mero tradutor ou reprodutor desta informação, vai se adaptando com aquilo que nós vamos conhecendo, vamos aumentando o nosso conhecimento, vamos determinando que determinados conceitos, se calhar, seriam mais inclusivos se utilizássemos esta palavra em vez de a outra, e aos poucos vamos conseguindo ser o mais inclusivo possível. Ia fazer aqui possíveis. um comentário, e nós teremos um programa relativamente à sigla e aos prós e contras de ter um acrónimo tão grande, mas para as pessoas, um exemplo que me lembrei agora quando estavas a falar disso, quem nunca viu o mar, a primeira vez que vê o mar, fica boquiaberto, fica admirado, fica espantado. Até assustado. E depois começa a gostar e habitua-se. À 10ª vez pode continuar a admirar o mar, mas já não com aquele espanto. Exato. E portanto, quando nós falamos e nós dizemos, olha, há pessoas intersexo, há pessoas trans, há homens trans. Coisa tão estranha assim. Primeiro estranha-se, como dizia o Pessoa, não é? Agora aqui, um abraço ao Ricardo, que faz aqui o programa sobre o Pessoa. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Mas para se estranhar é preciso ver, é preciso conhecer. E depois a pessoa começa-se a habituar. Portanto, é importante, desculpem o termo, chamar os bois pelos nomes. Não é para rotular, não é para pôr as pessoas em gaveta. É para as pessoas terem visibilidade. Exatamente. E depois as pessoas habituam-se e estamos todos juntos. Exatamente. Deixa-me dizer aqui uma coisa histórica, um acrescento histórico. De figuras históricas que se enquadram dentro desta dicotomia que tu apresentaste. Júlio César ficou para a história conhecido como o homem de todas as mulheres e a mulher de todos os homens. Isto diz alguma coisa da grande personalidade dele. Por outro lado, o grande Alexandre Magno tinha preferência sexual por um grande general que ele tinha, a quem, quando ele morreu, fez honras de grande figura de Estado, quando o mandou enterrar e ordenou exéquias durante muitos meses e chorou muito e tinha, apesar de tudo, imensas mulheres. Por outro lado, já na Idade Média, se pensarmos numa santa, que é Santa Joana d'Arc, ela era uma trans. E, de facto, estava armada e era uma generala, mas quando foi vencida, foi queimada e exorcizada pela Igreja como bruxa, porque, de facto, ela comportava-se como um homem, mas era, na verdade, uma mulher. Deixa-me fazer uma ressalva já agora, António, acho que não cometo nenhuma infidelidade ou inconfidência, dizer que tu és um crente. Tens fé, que é para não cair já aqui toda a gente a dizer que estás a dizer mal de uma santa, mas de facto quando se lê o processo da Inquisição percebe-se que a principal causa da acusação da Joana d'Arc foi o facto de ela não querer tirar as roupas de homem, muito mais do que ouvir vozes e muito mais do que as outras coisas.
a importância dela é para a França, que ela foi realmente a salvadora da França num determinado momento. Mas isso não impediu que a Igreja Católica a condenasse. Eu sou um católico apostólico romano, mas à beira da excomunhão. Mas é assim que se avança, não é? Ainda bem, ainda bem. Eu queria só fazer um questionamento aqui com o Paulo, aproveitar, porque eu tenho alguns amigos trans, algumas amigas trans, né? E dentre eles tem um amigo que é trans e, né, ele gosta, no caso, de relacionamento com mulheres. E aí as pessoas ficam questionando isso. Mas como é que antes era homem, agora é mulher, ou então era mulher, agora é homem, e se envolve com pessoa que era do sexo mesmo sexo, ou do sexo originário. Então isso confunde muito a cabeça das pessoas. Claro que sim. Claro que sim. E por isso é tão importante conseguirmos separar ao nível da pessoa o que é a identidade, que é aquilo que nós somos, e a atração por quem nós nos sentimos atraídos, seja sexualmente, seja romanticamente. E uma coisa nada tem a ver com a outra, e isso é que é importante ressalvar. Portanto, eu posso ser um homem gay, identifico-me como homem e tenho atração por outros homens, ou pessoas que se identificam como homens. Se eu for um homem hetero, então eu vou-me, isto de uma forma simplificada, vou-me sentir atraído por mulheres. Se eu for uma pessoa trans, eu posso originalmente, portanto no sexo, o chamado sexo assignado no nascimento, ter sido identificado como mulher, apesar de me identificar como homem, e continuar a ser ou gay, ou hetero, ou bissexual, claro, ou pansexual, ou seja o que for, porque isso tem a ver por quem eu sinto a atração. Sim. Já agora, ainda bem, se me permitem, só para terminar, porque não quero de facto roubar muito tempo, ainda relativamente à questão da identidade de género e da pseudo-ideologia de género, era isso que eu queria referir. Destes quatro conceitos, muito haveria a dizer. Se calhar há pessoas mais informadas e melhores a descrever cada uma das situações. Eu gostava apenas de esclarecer, ou relativamente à identidade de género, concretamente, que é apenas o primeiro dos conceitos de que falei. Eu falei em identidade feminina e identidade masculina. Esqueci-me de mencionar a relação com a pessoa. Se eu me identifico como homem e fui assignado homem na nascença, eu sou considerado cis. Cis porque existe uma coerência entre aquilo que eu me sinto e aquilo com que eu me identifico e aquilo com que eu fisicamente sou. Se não existe esta conformidade, então eu sou uma pessoa trans. Okay. Paulo, deixa-me só dizer que isto também não é nada que tenha sido inventado pela comunidade LGBT. Quem sabe um bocadinho de química sabe que a isomeria química tem cis e trans. Cis, quando os radicais estão para o mesmo lado, e neste caso é o sexo anatómico corresponder com a identidade de género, e trans quando estão em lados diferentes. Portanto, são termos que são científicos, são utilizados por várias áreas da ciência, portanto, não nos apropriamos de nada, nem queremos inventar nada. E principalmente não deve ser, às vezes, em termos de ativismo e dentro da comunidade, fala-se muito da questão do homem cis, da mulher cis, e há pessoas que parecem ficar incomodadas por estarem a ser classificadas por algo que nem sabem muito bem, mas que raio é isto? Estão-me a chamar de cis, mas que mal é que eu fiz a alguém para me estarem a chamar de cis? Não tem nada a ver com isso. Tem apenas a ver com uma característica que essas pessoas, que acabam por ser a maioria da população, têm esta conformidade e não são trans. Portanto, cis é não trans e trans é não cis. Portanto, é relativamente simples. Se as pessoas nunca pensaram nisto, ou se pensaram e chegaram à conclusão, não, eu sou aquilo que sou e identifico-me com o sexo assignado à nascença, então eu sou uma pessoa cis e não há qualquer problema. E é só fazer um último comentário, temos de passar para o próximo convidado. Sim, exato. Eu já me corre, mas duas coisas importantes, eu não sei se tu referiste, na identidade, nós podemos identificar com homens ou mulheres ou não, e portanto não, aí o não binário, que depois vamos explorar
noutros programas, e mesmo na orientação sexual, há os atração, assexuados ou a atração, Sim, e sim, portanto sim. temos aqui muito pano para manga, Muito, e eu espero muito, que tu muito, possas muito. voltar para a gente continuar aqui a Será Deixa-me um só prazer. acrescentar uma coisa. A ideologia de género tem vindo a ser atacada pela direita, que não aceita a ideologia de género. Atacada não, inventada. inventada. Porque a ideologia de género Não não existe. existe. Mas de qualquer forma, para eu prosseguir o meu Sim, sim, com raciocínio, certeza. é importante, o importante disto é que isto é científico. E os que atacam a chamada ideologia de género, se quisermos fazer uma concessão àquilo que estás a dizer, são aqueles que justamente também dizem que não há alterações climatéricas e que querem confundir tudo para levarem água ao seu moinho e mais facilmente discriminarem. Existe uma coincidência, sim, é verdade. Não, se calhar não por acaso, mas Portanto, existe essa além de sermos coincidência. cis, estamos ligados ao clima. Eu gostaria só de dizer, mesmo para terminar, porque já me estou mesmo a estender muito, não é importante, honestamente, se existem provas científicas disto ou não. O que importa é reconhecer as identidades das pessoas. Claro. Não interessa se existem provas científicas. Isso não interessa para nada. Não, até porque O que interessa é temos que existem pelas pessoas, e existem pessoas trans, existem pessoas que têm determinados tipos de atrações, de determinadas expressões de género, e ninguém deve ou pode ser discriminado por isso. Provas científicas existirão para as mais diversas coisas. Isso não interessa. O que é mesmo importante é respeitar. Não é tolerância, é respeito por aquilo que as pessoas sentem, por aquilo que as pessoas são. Paulo, muito obrigado. Muito bem. Obrigado. Toma um Para doce. quem, Presente. para quem Obrigado. é a primeira vez que está a ver a Rádio em Movimento, é a primeira rádio que tem transmissão em direto com imagem e, portanto, aquilo que vocês vão ver agora são os bastidores da rádio. Nós vamos ter que pedir ao Paulo para sair para entrar o próximo convidado. Vou-vos pôr aqui um bocadinho da música que o Alex escolheu para o nosso genérico, que se chama Filhos do Arco-Íris, nem a propósito da Preta Gil, enquanto fazemos esta mudança. Até já. Entretanto, vamos fazendo striptease. Obrigado. Muito obrigado, Paulo. Outro olhar, e se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor. Cortámos a música aqui num instante, estava só o separador, não faz mal. Isto é a primeira vez, eu tinha pensado pôr a música completa, mas entretanto o João está a entrar e já aqui está. E portanto, nós vamos ter tempo para ouvir esta música toda, porque a música é lindíssima, a letra é fabulosa. E portanto, Alex. Então, muito bem. Então, seja bem-vindo, João Simões. Ele é enfermeiro há 21 anos em saúde mental e psiquiatria. Tem áreas de interesse dentro da sexualidade, autoimagem, autoestima da pessoa com doença mental. Está terminando a especialidade e o mestrado em enfermagem, saúde mental e psiquiatria. Trabalhou nos hospitais Miguel Bombarda e Júlio de Matos e atualmente exerce funções pelo Ministério da Justiça. Então, com vocês agora o João, né, ele vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, tendo em vista que nós estamos em setembro, que é também um mês de discussão, né, e debate sobre a questão do suicídio, chamado Setembro Amarelo. Então, João, pode começar. Antes do João começar, eu vou dizer aos nossos ouvintes que eu conheci o João, era ele pequenino. Começou a ir à Opus Gay e foi lá, aliás, que segundo ele me disse... Não contes tudo. Não, eu não vou fazer striptease da vida dele, mas vou só dizer-lhe que foi lá que ele conheceu o companheiro... Ex-companheiro. Ex-companheiro com quem esteve bastante tempo. Deixem-me só dizer, Eu não sabia dizer que era olá lá. ao Pedro Cardoso, que nos está a ver e que nos está a cumprimentar. Já sabem, como o Alex vos disse, participem, comentem, coloquem questões aqui no Facebook. Haverá alguns episódios em que teremos antena aberta para que falarem connosco. Neste momento, partilhem os vossos comentários. Obrigado, Pedro. Até já. Anda. Boa noite. Antes de mais, esta história do Setembro Amarelo, se calhar é melhor começarmos na origem de onde é que isto veio. Em 1994, um rapaz americano, um jovem de 17 anos, deprimido, geralmente estas questões do suicídio e da depressão estão muito ligadas, ele tinha um carro
que lhe foi dado pelos pais, um Mustang de 84. E esse carro era amarelo. E ele suicida-se numa ribanceira e mata-se. Os pais, para lembrarem o rapaz, para lembrarem esse dia, no dia do funeral, distribuem umas fitas amarelas às pessoas que foram ao funeral. E a partir daí, todos os anos, começaram a fazer homenagens. E a cor das homenagens e a cor que ficou ligada até para sempre era a cor do carro do amarelo. Isto foi em 94. A partir daí, em 2003, o dia 10 de setembro foi considerado o Dia Mundial da Prevenção do Suicídio, e a partir daí todos os anos, no dia 10 de setembro, comemora-se essa data. O Setembro Amarelo vem mais tarde. Em Portugal, só em 2017, começa uma coisinha muito simples, ainda muito breve, da comemoração do Setembro Amarelo. Esta comemoração e este dia, este mês, é mais comemorado e é mais lembrado no Brasil, que é onde existe uma associação. Também porque há muitos suicídios, Alda. Também. O número de suicídios no Brasil é fantasmagórico. É muito grande. Imenso. Imenso. E sobretudo em jovens. E então, na comunidade LGBTI ainda mais, por causa das perseguições que são vítimas. Antes do Bolsonaro e agora ainda mais. Agora ainda mais. Mas se começarmos agora nesta ideia do suicídio, o que é que está antes disso? Antes disso estão os síndromes depressivos, estão as depressões. E o que é isto da depressão? Há um mito que se fala muito que se confunde depressão e tristeza, que não é a mesma coisa. Tristeza todos nós temos, em algum momento. Ou estamos tristes pela família, ou por amigos, ou emprego. Depressão é outro nível, é outra escala. Outro mito que às vezes as pessoas acham que é a depressão, que não é uma doença. Não, a depressão é uma doença. E antes de chegarmos à história do que é a depressão major, que é o nível mais elevado da depressão, tem que se perceber também o contexto de onde desta depressão. Porque há várias doenças mentais que são caracterizadas também por episódios depressivos. E tem que se perceber muito bem onde é que isto está enquadrado para a atuação ser mais eficaz. Mais mitos que às vezes as pessoas dizem é que a depressão não tem cura. Tem. A maioria das depressões tem cura com o tratamento e a intervenção adequada, que é uma mania, um capricho. Espero bem que as pessoas que digam que é uma mania ou um capricho nunca deprimam. Passem por isso. Nunca passem, porque a depressão afeta não só a pessoa, mas a pessoa, o companheiro ou a companheira, a família, os amigos. Aquilo é um polvo que afeta toda a gente. Deixa-me comentar aí que não só as pessoas, quando não sabem o que é, dizendo isso, estão a julgar, a fazer um juízo que é errado, como podem prejudicar muito quem está em depressão. Prejudica mais ainda, porque se tu, imagina, chegas ao pé de mim e falas, estás deprimido, estás triste, e eu digo, deixa lá, isso resolve-se, olha, vamos beber um copo, aqui se passa. A outra pessoa sente-se desvalorizada.
E essa desvalorização, as pessoas dizem assim, fogo, então eu sinto-me no menos 10 e ainda por cima estão-me a desvalorizar. Então não vale mesmo nada mesmo. E aí, desse sentimento de desvalorização, da autoestima negativa, de uma autoimagem que às vezes está completamente perturbada, daí ao suicídio, é um rastilho. Outros mitos, por exemplo, agora um mito do suicídio, quando a pessoa ou tenta ou tem uma ideia. Muitas das vezes há pessoas que têm aqueles sentimentos mais paternalistas, que as pessoas que são deprimidas, que têm ideias de suicídio muito marcadas, o que não precisam mesmo é de um paizinho. Eles precisam é de alguém, um técnico de saúde, que as aconselha, que as oriente, que cuide delas, como deve... Cuide num ato não como o pai ou a mãe cuidam. É um técnico de saúde. Porque as pessoas, às vezes, muitas vezes, estar deprimido, como é uma doença do foro psiquiátrico, e as doenças do foro psiquiátricas ainda são estigmatizantes. Existe não só o heteroestigma, ou seja, o estigma dos outros para com as pessoas, mas o que mais mata, honestamente, é o autoestigma. As pessoas ou seja, mais grave ainda é o estigma que cada um tem. Se eu tenho esta doença mental, esta outra, então eu ainda sou muito pior do que os outros. Na comunidade LGBTI, os índices de depressão são elevadíssimos, as tentativas de suicídio elevadas, o suicídio elevado, devido ao estigma. Muitas das vezes os dados não são dados de suicídio, são de outra patologia qualquer. São modificados para não ser. Um exemplo, quando nós saímos da Troika, ninguém falou das dezenas de pessoas que se mandaram da ponte 25 de Abril. E foram muitas. Claro. Não se falou para evitar cópias. Sim, mas há um evitar pacto o na comunicação social. É um rastilho. Porque há um fenómeno... Mas a propósito disso que tu estás a fazer, se me permites, estavas a falar justamente das coisas que acontecem na comunidade LGBT. E eu diria, para simplificar, entre gays e lésbicas, muitas vezes o termo do namoro, que pode ter sido curto ou longo, mas se calhar mais difícil com o longo, leva a uma grande tristeza. Mas, por vezes, essa tristeza aprofunda-se de tal forma que se transforma numa depressão. Muitas das causas da depressão está no sentimento de perda. E a frustração, que daí, se vamos... ou seja... é normal essa frustração. Todos nós temos, ou seja, lidamos com uma frustração diária, em casa, no emprego. Agora, a forma como lidamos com essa frustração, sabemos lidar com ela ou não, que vem lá bem atrás, antes da adolescência, desde a infância, é que vai essa forma de lidar lá atrás vai ter repercussões lá à frente. Eu penso que há... Nós vamos ter que voltar a este tema, como é óbvio, e esmiuçar as várias variantes, até porque sabemos, como dizias, que a prevalência na comunidade LGBT é imensa, tanto de depressão como de suicídio. Hoje é para dar aqui um glimpse e, de facto, para tirar pelo menos alguns mitos para já, outro que eu te dizia só para agora, para comentares rapidamente, que é a ideia de que só as pessoas muito tristes, que não se riem, que andam com o rabo encostado pelas paredes, é que estão deprimidas porque não têm coisa. Nós vemos pessoas, artistas, comediantes, a suicidarem-se. Tanta gente. A depressão e o suicida não tem, ou seja, não há uma cara.
Não há aquela cara, e aquilo vai fazer sem conhecer qualquer pessoa, porque a linha é uma linha tão tenue e às vezes basta algo para o disputar. Outra das coisas que nós temos de estar em atenção, porque todos nós lidamos já e estamos aqui e as pessoas que nos estão a ouvir, há uma coisa que eu lhes quero mesmo transmitir, que é, há um grande mito que é que quem comete o suicídio não o volta a fazer. Isto é mentira. Se vocês têm alguém, se alguém em casa tem alguém que já cometeu ou que teve ideia, estejam com as pessoas. Se for necessário, peguem nelas, conduzam-nas a urgências psiquiátricas. Não vão, assim, eu entendo a história do médico de família, de neurologistas, mas não o façam. Vão a quem conhece, psiquiatras, técnicos de saúde mental. Sim, só para finalizar aqui também esse tema, eu queria usar uns dados que eu tenho do GGB, que é o Grupo Gay da Bahia, relativos aos últimos 2 anos, no caso, aos últimos 3 anos, que o índice de suicídios no Brasil aumentou 284% em 2 anos. Sendo que em 2016 tivemos um índice de 26 registros e para 2018 tivemos 100. Então foi um aumento assim exorbitante. Vertiginoso. Então, assim, isso fora porque o Grupo Gay da Bahia, ele faz o que os outros não fazem, que é o que você acabou de dizer, João, que eles tentam realmente descobrir quais são as causas realmente do suicídio e se foi uma pessoa LGBT que cometeu suicídio, para não ter aquela coisa da omissão na hora do registro do óbito e dizer, morreu porque suicidou-se por algum outro motivo. Mas era porque era LGBT também e tinha outros fatores. Só aqui um ponto. No Brasil existe uma associação que é a CVV, Centro de Valorização da Vida, que desde 2015 tem feito um trabalho extraordinário. Aqui existem algumas linhas, muito pouco ainda usado, e existe para quem quiser recorrer a Sociedade de Portuguesa de Suicidologia, mas ainda não há nada de bem estruturado com apoio telefónico 24 horas dia. Enfim, um dia. Como eu dizia, João, muito obrigado. Vamos voltar muitas vezes a este tema porque é muito importante, mas não queríamos deixar de aproveitar a oportunidade que estamos em setembro ainda e recordar o Setembro Amarelo. Vamos agora fazer, eu vou pedir à Zara que está lá dentro a dar-nos um apoio fantástico. Obrigado, Zara. Para nos pôr aqui uma música para dar entrada ao próximo convidado. E muito obrigado, João. Muito obrigado, João. Eu sou filho do arco-íris, eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de eu tenho outra íris, eu tenho outro olhar. E se o céu azul nos traz o arco-íris, é pra que a terra inteira possa admirar. Por isso esse amor e esse orgulho que a vida colocou dentro de Bom, e já cá estamos com o nosso convidado, que mais do convidado vai ser colaborador.
Para mim é um prazer enorme ter aqui este amigo e essencialmente uma referência da cultura em Portugal, mas eu gostaria que o António o apresentasse. Ora bem, eu conheço o Tito Lívio, quase diria desde pequenino. E desde que o conheço, que ele trabalha no teatro e que eu espanto-me como ele todas as noites e todos os dias tem coragem de ir ver peças para no dia seguinte nos dar, nos fazer a sua crítica. E além disso também ensina, é professor de teatro, e tem sido professor em escolas superiores, mas também vai para escolas que não sendo superiores, não diria que de a chamar inferiores, mas aonde também faz teatro com os alunos, com os espectadores, com as pessoas que se aproximam dele. Enfim, é um teatrólogo que faz história em Portugal e que é uma figura que não se pode contornar. Eu leio muitas vezes as suas críticas e fico a saber o que se passa no teatro, porque eu vou pouco ao teatro, porque sai pouco à noite. Mas ele é um homem de coragem, eu acho que ele sai todas as noites. Eu saio todas as noites e não é só para ver peças de teatro. Eu pensava ingenuamente que era cultura. Não, também é diversão. Aliás, ir ver cinema, ir ver teatro também é diversão, porque eu não sou só crítico, eu sou um crítico que também é muito espectador. Apreciador. Sim, exatamente. Eu acho que um crítico não pode nunca impor os seus próprios critérios às pessoas que o leem. Tem que ter uma mentalidade aberta e desde que, por exemplo, uma encenação ou uma representação seja coerente com os princípios por que a abordaram, tudo ótimo. Por que não? Mas eu gosto muito da noite. Eu nunca me deito antes das 6 horas da manhã. E ainda vou ler para a cama, portanto... Bom, eu acho que nós vamos ter que te entrevistar para saber dessa tua parte noturna, mas hoje, como é o primeiro programa e como nós queremos só mostrar a quem está a ouvir e a ver do que é que se vai tratar aqui, vamos à parte do teu magazine, onde nós vamos tentar que tu faças crítica, que é aquilo que tu fazes habitualmente, sobre cinema e teatro, e que também faças algumas sugestões. Sim. Para estrear, vens falar sobre o Variações, e eu ia pedir à Zara para pôr a primeira música do Variações, porque acho que nos vai dar um bocadinho de tema. Não vamos ouvir tudo, mas um bocadinho. Mas dá-nos um mote. O que é que tu achaste do Variações? Deixa-me só dizer aqui uma apreciação, porque estão aqui alguns comentários que vieram de fora. O Lucas manda corações e a investigadora Isabel, que está no Brasil, em São Paulo, diz: estão lindos. E depois temos aqui uma tentativa que vem do Canadá, de uma chamada de voz perdida, certamente alguém que nos está lá a ver e que também nos queria cumprimentar. Isto é para dar uma ideia de por onde estamos a ser ouvidos. Eu, neste meu telefone, se calhar vocês não aproveitar também que Antônio já está falando, eu também recebi aqui uma mensagem do meu amigo Fábio, da Itália, que também está acompanhando o programa, lá de Milão, né, próximo ao Lago de Como. E também disse que está um sucesso o programa e está a gostar mesmo dos temas. O teu amigo Fábio é português ou brasileiro? É italiano. Ah, italiano, mas percebe-nos, capisce. Sim. Ciao, possiamo parlare italiano? Sim. Olha, eu adorei o filme. Conheci há pouco tempo o seu realizador, o João Maia.
e conheço o Sérgio Praia já há muito tempo. Dizer que esta versão que ouvimos É do Sérgio Praia, exato. Adorei o filme porque eu conheci e fui amigo do Variações. O Variações conheci como o meu cabeleireiro na Isabel Queiroz do Val, no Sheraton. E depois conheci-o também no Trumps, onde estavam o Fernando e a Rosa Maria, o casal que retratam no filme, e o Fernando foi amante dele, antes e depois dele ter ido para Amsterdão. Acho que o filme, há muitas pessoas que põem reservas ao filme porque acham que é pouco. Não foi intenção do João Praia fazer um biopic, portanto uma biografia tipo do líder dos Queens, do Freddie Mercury ou do Elton John. Ele quis mostrar as raízes primeiro dele no norte, e depois também quis mostrar os anos de brasa, sem que ele não era conhecido, e o que ele teve que lutar para gravar. Portanto, e isso é muito importante. Há pessoas que acham que o filme deveria ter cenas mais tórridas de sexo, eu acho que não. Outras menos, não é? Isso é Outras preço por ter menos, cão e sim, preço sim. por não ter. Pois, de maneira que eu acho que está lá tudo, aquelas duas cenas finais. Outro dia, falando com o Sérgio Praia, para quem ainda não viu o filme, há uma cena em que eles vêm de ele dar um concerto na terra em que nasceu. Ele vem com o seu amante, com o papel que o Filipe Duarte faz, que é o Fernando, o marido da Rosa Maria e gerentes do Trumps. E ele vai, portanto, aos discos, portanto, aos vinil, e está lá o disco da Amália, portanto, e ele pega na capa do disco, o Filipe Duarte aproxima-se por trás, e é das cenas mais lindas de amor que eu vi em toda a minha vida. Porque está lá tudo, não é preciso mais nada. E depois mesmo a própria cena da morte, numa altura em que se pensava que a SIDA ainda não tinha nome, ainda não era VIH, era a praga dos homossexuais, era o cancro dos homossexuais. Hoje já não se tem essa... Há uma coisa que é um grande erro, é as pessoas de hoje verem o filme com os olhos de hoje. O filme é preciso vê-lo com os olhos daquela época, que era muito distinta. E então a cena última, que é esta cena que já está hospitalizado no Hospital da Cruz Vermelha, e que começa-se a ouvir a voz dele, que está na casa de banho. Ele poupa-nos a vermos A decadência, a degradação. A decadência. Há uma cena em que eles estão no rio, portanto, e que se vêem as manchas do síndrome de Kaposi. Portanto, aí vê-se, de facto... mas... É interessante, desculpa, tu referires isso, porque uma das grandes críticas é, imaginem que nem se disse a palavra SIDA. Pois na altura não se dizia a palavra SIDA, e o João Maia o que quis fazer foi filmar à data, como se fosse à data, e não com aquilo que nós sabemos hoje. E há uma coisa muito bonita, que eles quando vão ao rio, onde havia a procissão, que é logo no início, porque ele nunca escondeu as suas raízes. Aliás, ele dizia que a música dele era uma mistura entre o folclore do norte do nosso país e Nova Iorque. Portanto, e a música pop. Daí a sua tremenda originalidade. E outra coisa, que nós outro dia focámos numa conversa que a gente teve, eu e tu, Hélder, é que mesmo os grandes nomes da canção que hoje o cantam, naquela altura tratavam-no como se ele fosse um cantor pimba. Totalmente. Portanto, era como se fosse uma Ágata ou um Quinzinho Barreiros. Portanto, tomar ele na altura ter com as salas cheias que a Ágata tem, ou o Toy, ou o Tony Carreira. Porque ele era cantor que fazia concertos nas aldeias, nas festas. Portanto, era um cantor de festas como eles hoje são. Portanto, ele teve uma dificuldade enorme em associar-se, em impor-se e impor a sua música e não a música que as editoras queriam que ele cantasse. E outra questão, o João Maia, portanto,
O realizador disse-me outro dia, quando viu essa cena de amor entre ele e o Fernando, que chorou ao vê-la. Portanto, o João é um homem extremamente sensível e este filme tem uma intensidade, tem um significado, formalmente está muito bem feito. Está muito bem feito. O Sérgio Praia não interpreta o Variações, ele é o Variações. E pode ser uma grande questão para ele, porque ele pode ficar amarrado a essa imagem, a do Variações, a essa imagem icónica, porque ele vai constituir uma banda e andar por esse país fora a cantar os temas do Variações. Isto é uma novidade. E, portanto, tenho medo que ele fique agarrado e que as pessoas vejam nele sempre o Variações, porque é um papel marcante para um ator, não é? Como ele o assume. E tu sabes uma coisa sobre porque é que o Variações foi aos castings, porque é que o Sérgio Praia foi aos castings para o papel. Conta lá. Bom, é porque nós temos isso em comum. Eu, tu, Tito, o Variações tinha e o Sérgio também. É porque quando o Sérgio não era um grande fã do Variações, não conhecia muito bem, mas quando foi ao casting percebeu, ou quando decidiu ir ao casting foi porque percebeu que o grande ídolo do Variações era a Amália. E como também é o grande ídolo do Sérgio Praia, ele decidiu ir. Que é uma coisa que nos enche de orgulho, mas a minhas. E a Amália acabou por gostar dele, quando ele fez a primeira parte de um dos concertos dela e cumpriu um grande sonho dele, porque ela era uma imagem icónica dele. Aliás, a Amália é uma imagem icónica da comunidade LGBTI, não é? Claramente. Aliás, há uma entrevista muito engraçada entre a Amália e a Montserrat Caballé, em que a Montserrat se vira para a Amália e diz assim: nós só somos divas por causa dos gays. Só há divas por causa dos gays. E hoje em dia temos outra, que é a nossa Simone, que também é uma imagem icónica dos gays. Mas eu acho que há uma frase, há duas imagens muito belas. Uma delas é quando ele vai com o amante ao rio e está um barco soterrado na água. E ele diz, referindo-se a ele, portanto, tanto tempo debaixo d'água e só para ter um dia de festa no ano. Ele está-se a referir... Eu acho que esta frase é fantástica. Infelizmente o nosso tempo está a esgotar-se. E outra cena, é muito pequeno. É a cena em que ele se confronta com 3 tipos que o tentam... Portanto, que tentam dar-lhe uma tareia por ele ser gay, e ele desmistifica um que esteve com ele na tropa. Desmistifica e desmascara. E desmascara. Tu és gay e foste gay na tropa, eu estava lá e vi. Sim, eu acho que o filme de facto é muito bonito. Bom, estamos a acabar. Eu queria apenas deixar aqui um agradecimento, porque hoje é a sessão de encerramento do Queer 23, do festival que começou por se chamar Festival de Cinema Gay e Lésbico de Lisboa. É o mais antigo festival de cinema em Lisboa neste momento, celebra este ano a sua 23ª edição. Hoje já não há tempo para fazer o balanço sobre o festival, mas não queria deixar de agradecer ao João Ferreira, que é o diretor artístico do festival, e ao Albino Cunha, que é o presidente da Associação Cultural Janela Indiscreta, o facto de nos terem permitido ao programa assistir aos filmes para nós podermos fazer aqui um balanço, e para a semana faremos isso, até já com os resultados da competição. E por isso queria... Diz. E amanhã há o grande piquenique, portanto, do grupo das Conversas Queer. Sim, que é um grupo privado, mas que também haveremos de falar dele. Então, só para que nos vejam, já sabem, estaremos aqui sempre convosco para lá do Arco-Íris aos sábados, das 20 às 21, e para a semana vamos falar de um tema que é muito caro ao António Cerzedelo, em que ele está a trabalhar ativamente, que é o envelhecimento na comunidade LGBTI, que, para além do envelhecimento normal, muitas vezes tem que voltar para o armário e enfrenta uma solidão imensa. E, portanto, despeçam-se também dos nossos amigos, António, Olha, para mim Alex. foi muito grato
ao fim de 15 anos, voltar à rádio. E vou pedir à Zara para terminar hoje, precisamente com o nosso Variações, a cantar Todos Nós Temos Amália na Voz. E temos de agradecer à Zara ter disponibilizado a vir aqui, e ela também vai aparecer aqui também, e não lá atrás a comandar as imagens que os nossos ouvintes e videntes estão a ver. E também gostaria de deixar também o nosso e-mail, né? Não podemos esquecer. pld@arcoiris@gmail.com. Vocês podem enviar mensagens, podem enviar críticas, sugestões de temas dos próximos programas. Estaremos aqui prontos para ouvi-los. E obrigado e até o próximo sábado. Fantástico. Então agora ficamos com Variações. Até para a semana. Não já agora, sigam-nos nas redes, ponham lá a subscrição para não perderem os programas. Até à próxima semana e portem-se bem. Um abraço a todas e todos. Um abraço a todos também. Rádio Movimento. Fiz dos teus cabelos a minha bandeira, fiz do teu corpo o meu estandarte, fiz da tua alma a minha fogueira e fiz do teu perfil as formas da arte. Fiz dos teus cabelos a minha bandeira, fiz do teu corpo o meu estandarte, fiz da tua alma a minha fogueira e fiz do teu perfil as formas da arte. Todos nós temos Amália na voz e temos na sua voz a voz de todos nós. Dei o teu nome à minha terra, dei o teu nome à minha ave, dei o teu nome à minha terra, dei o teu nome à minha ave, dei a tua vida à primavera, dei a tua voz à eternidade. Todos nós temos Amália na voz e temos na sua voz a voz de todos nós. Todos nós temos Amália na voz e temos na sua voz a voz de todos nós. Fiz das tuas lágrimas a despedida, dei aos teus braços a minha dança. Fiz das tuas lágrimas a despedida, dei aos teus braços a minha dança. Dei o teu sentido à minha vida e o grito dei ao nascer uma criança. Todos nós temos Amália na voz e temos na sua voz a voz de todos nós. Todos nós temos Amália na voz e temos na sua voz a voz de todos nós. As tuas mãos ao meu destino, o teu olhar ao horizonte. As tuas mãos ao meu destino, o teu olhar ao horizonte. Dei o teu canto à marcha do meu hino e dei a tua voz à minha fonte. Todos nós temos Amália na voz e temos na sua voz a voz de todos nós. Todos nós temos Amália na voz e temos na sua voz a voz de todos nós. Nós temos Amália na voz e temos na sua voz a voz de todos nós. Todos nós temos Amália na voz.